Faço você bonita nessa segundona animadíssima. A gente vai começar falando de nutrição. O assunto é importantíssimo. Quando a gente fala de nutrição, gente, vocês sabem que a gente tem um espaço aberto aqui no programa para isso, porque hoje é o que todos os médicos priorizam, né? Não só para perda de peso, mas para a gente ter saúde para o resto da vida, o principal é uma alimentação saudável. Aí parece até que já é clichê, Carol, alimentação saudável, alimentação saudável, alimentação saudável. Calma, é alimentação saudável, mas entender um pouquinho mais sobre os alimentos, como que a gente coloca esses alimentos importantes no dia a dia, sem virar monótono, sem deixar chato, né? Tendo sabor, tendo qualidade, isso que é o mais importante. Então a gente começa falando hoje sobre os alimentos que podem trazer equilíbrio para o nosso organismo. Quem vem é a nutricionista funcional Karina Pimentel. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom, Adorei Carol? O estilo já, viu? Gostou? Arrasou. É das minhas. Eu tenho mais ou menos esse estilo. Depois eu mostro ela vestida inteira para vocês verem, viu? Seja bem-vinda. Obrigada. Falar sobre esse assunto é muito bacana, porque assim, quando a gente fala de alimentos funcionais, alimentos que trazem equilíbrio, a gente sabe que tem uma infinidade deles. Mas conseguir colocá-los da maneira certa que eu acho que é muito difícil. Sim. Né? E aí a questão, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, todo mundo sempre se pega a um alimento específico. Agora é o alimento da vez e esse alimento tem um poder, vai fazer emagrecer, vai ter uma ação antioxidante. Mas o que a gente tem que ressaltar é que, na verdade, para a gente ter equilíbrio nessa alimentação, a gente precisa compor esses alimentos numa rotina. Não adianta consumir por um mês, por 2 semanas porque está na moda e depois deixar passar. Entendi. A alimentação equilibrada, ela é composta por carboidratos, para fornecer energia. A gente depende de proteína, que é importante para a questão muscular, para a renovação de tecido. E a gente depende de alimentos reguladores, que vão fornecer mais vitaminas, mais minerais, mais fibras. Então eu trouxe um composto aí de todos esses grupos alimentares, para a gente poder priorizar algumas propriedades interessantes para se manter equilíbrio aí no dia a dia. Inclusive gordura boa também. Gorduras boas são importantes para a pele, é super importante, para a hidratação da pele. É importante para a formação hormonal e todo mundo morre de medo de gordura. Então a gordura engorda. Tem gorduras boas e tem gorduras ruins. A gente precisa de gorduras boas na alimentação. Depende. E nelas, a gente não vai ter só a gordura em si, mas a gente vai ter outras propriedades que vão ter ação funcional, sem dúvida nenhuma. E que podem melhorar o metabolismo, que aí tá o segredo. Tem, já saíram algumas gorduras aí na mídia realmente associadas à questão de melhorar o metabolismo, associadas à perda de peso e tem realmente ação. Tem esse efeito, né? Tem esse efeito. Quando a gente fala, vamos começar então pelos carboidratos, né? O carboidrato, a gente ainda pode dizer que ele é a base da nossa pirâmide? Ele é a base. Ele corresponde numa dieta mais ou menos 55% pela ingestão. Então, essas dietas onde se faz exclusão total de carboidrato, a pessoa vai aumentar a irritação, dificuldade de concentração, insônia. Então, o bacana é a gente associar nessa dieta para ter equilíbrio, boa energia, de boa qualidade e quantidades adequadas. Isso também é um segredo. Não é porque o alimento é benéfico que a gente pode consumir um pratão dele. Porque todos eles têm calorias, né? Todos eles têm calorias. Os benéficos, né? Mesmo os benéficos. Agora, qual é a diferença? É como eles se comportam dentro do nosso organismo. Então, eu trouxe o exemplo da batata doce, justamente porque hoje existe um consumo muito grande. A população do brasileiro tem muita batata, qualquer receita tem uma batata associada. Verdade. Então, eu trouxe a batata doce justamente para mostrar essas diferenças. O que a gente tem na batata doce? Carboidratos complexos. Então, ela é liberada, esse açúcar da batata doce, ele é liberado lentamente no sangue. Isso não vai promover pico de liberação de um hormônio que é a insulina, produzido pelo pâncreas, que está diretamente relacionado à gordura abdominal. Então, quanto mais insulina a gente produz, mais chances de ter gordura abdominal. Quando a gente está falando de uma batata inglesa, por exemplo, que é muito utilizada, ela tem esse índice glicêmico mais alto, então ela libera uma quantidade maior de açúcar no sangue e isso vai promover uma liberação maior da insulina que está associada à gordura abdominal. Então, gente, ó, isso é importante. A gente já falou algumas vezes aqui desse lance do índice glicêmico alto e índice glicêmico baixo, mas você completou com algo que a gente não tinha falado anteriormente, que é a gordura abdominal associada. Então, o problema de aumentar essa glicemia, esse pico de açúcar e de insulina é porque... forma que é liberada. Isso faz com que o nosso organismo estoque gordura aqui? Exatamente. Imagina aqui, a cada quantidade de açúcar que entra no sangue, isso estimula o pâncreas a liberar mais insulina. Só que se tem mais produção, mais chances de aumento de gordura na região abdominal. Entendi. Então, aí tá a diferença do carboidrato. Não é simplesmente se ele tem mais calorias ou não. Até porque a batata doce tem até um pouquinho mais de caloria que a batata inglesa. Ah, é? Só que qual é a diferença? É a forma que esse
esse carboidrato vai se comportar no organismo. Entendi. E aí aqui a gente também, a batata doce hoje é muito utilizada por praticantes de atividade física, justamente com esse benefício de como tem essa liberação mais lenta de açúcar para a recuperação da musculatura, de energia. Então, além disso, a gente tem fonte de vitamina A, a gente tem uma associação muito boa da batata doce com dietas para perda de peso para aumentar a saciedade. Ai, que legal. Justamente para essa liberação lenta. Quanto dessa batata doce a gente poderia colocar na alimentação? Como é que a gente seleciona essa quantidade para a gente não passar desse limite? 2 rodelas de batata doce, mais ou menos da grossura do dedo, 2 rodelas equivale a uma média mais ou menos de 60 calorias. Então, 2 rodelas seria suficiente. Para praticantes de atividade física, a gente trabalha com uma dieta individualizada e aí justamente a gente vai para um consumo maior. Tá. Quem não vai fazer atividade física, então, 2 rodelas. Pode ser utilizado substituindo um arroz, justamente, às vezes num assado, ao invés de usar a batata branca, utiliza, né, a batata inglesa, usa a batata doce. Tá. E tanto pode ser a branca quanto a roxa. Elas têm as mesmas propriedades. A roxa ela é mais conhecida porque ela tem esse aroma e o sabor mais característico. A batata branca, ela é um pouquinho, a polpa dela é um pouquinho mais seca, mas as duas são muito boas. Cozida, assada, é maravilhosa. Um purezinho, de repente, de batata doce é legal. Maravilhoso. Às vezes um purezinho acompanhando um peixe, né? Que a gente vai falar depois que a gente faz a associação de gordura boa. Então, já falamos outra coisa importante. O fato da gente colocar a batata como carboidrato da refeição não pede outro carboidrato. Não. Então é só a batata, não é batata com arroz. Não, é só a batata. E tem muita gente que faz a batata, né, o purezinho, o arroz, e aí continua, é verdade? A cara do Ené. As pessoas se identificam, porque muita gente faz isso. É gostoso? É gostoso, mas aí a gente já tem 2 carboidratos. Aí é o problema, porque aí começa a gerar excesso. Entendi. Mesmo que seja um carboidrato complexo, o excesso vai liberar muito açúcar. Entendi. Então, o máximo pra gente ter uma noção, aí se fosse um arroz, 2 a 3 colheres, se fosse purê também. É claro que a quantidade é sempre individualizada, mas a média, duas rodelas de batata doce supriria essa necessidade de carboidrato da refeição. Perfeito. Legal. Aí a gente também tem aveia. Aveia, que tá todo mundo falando muito da aveia. É top. Na verdade, assim, a gente só tem coisas boas para se falar da aveia. Eu trouxe ela em flocos finos e tem aí o farelo, que realmente é a parte da aveia que tem mais porção da beta-glucana. A beta-glucana é a fibra responsável pela redução do colesterol ruim. Então, em dietas para pessoas que têm alteração de colesterol, é fundamental. Nenhum paciente que entra no consultório com alteração de colesterol sai sem a aveia. Não tem... Tanto faz a maneira... O farelo vai ter maior porção da beta-glucana. Tá. E ele tem uma porção calórica um pouco menor. É menor? É um pouco menor. Sabia. Então, para colesterol, o ideal seria utilizar o farelo. Agora, nada impede de utilizar flocos finos, flocos grossos, farinha nas receitas. Não é isso que vai anular o efeito da fibra para redução. Perfeito. Tá? Mas deve introduzir. Quanto por dia, mais ou menos? 2 colheres de sopa ao dia. Já foram feitos estudos com até 6 colheres de sopa que não houve aumento de peso. Entendi. Mas 2 colheres de sopa é o suficiente para a gente atingir essa quantidade de beta-glucana. E você acha legal colocar onde essa aveia? Na fruta. Em vitaminas, em sucos. Às vezes todo mundo gosta daquele franguinho empanado. Empana na aveia e assa. Então aí não precisa ir para fritura e não precisa utilizar outro tipo de farinha que teria um alto índice glicêmico. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu sei que tem muita gente que tem agora intolerância ao glúten. Começaram a falar, então agora todo mundo só fala nisso. Tem aumentado o número de pessoas com intolerância. Não é que aumentou, começaram a falar mais, as pessoas começaram a descobrir mais. Não é? E isso também tem relação com a qualidade, que é o que a gente chama de microbiota, que é a flora intestinal. Por conta da qualidade da alimentação de hoje, a gente perdeu muita qualidade na microbiota intestinal. Então, as pessoas estão mais suscetíveis a realmente uma permeabilidade intestinal e justamente uma alergia. Entendi. Então, desenvolver essa alergia. Não ter essa alergia e fazendo uma péssima alimentação durante a vida, Desenvolve. Às vezes a alergia não é nem ao glúten. Quando a gente trata a parte intestinal, depois ela se recupera e desaparece. Entendi. A aveia, ela tem porção de glúten, mas entre trigo, cevada, é a que tem menor fração de glúten. Porque é o lance da contaminação, né? No caso da aveia, um celíaco, que é aquela pessoa que não pode consumir de forma alguma o glúten, nem no ar, ele não poderia consumir. Uma pessoa que está em dietas de restrição de glúten, dependendo do nível, a gente pode fazer até uma inclusão da aveia 2 vezes na semana. Legal. Porque não teria esse efeito tão ruim com relação ao glúten. Colocando na balança os benefícios que ela tem, vale a pena. É maravilhoso. E aí ela vai fazer a mesma função da batata doce no caso da liberação de açúcar. É mais lento, promovendo saciedade.
Tá. A gente tem uma coisa muito importante na aveia para mulher, que é uma coisa que todo mundo se queixa, que é flacidez e celulite. E a aveia é riquíssima em silício e é um mineral extremamente importante na formação do colágeno. Que legal. Então, para celulite e flacidez é fantástico. Para gestante é fantástico. Olha que por bacana. conta da elasticidade da pele. Tá, então durante esse período a gente vai falar até das estrias daqui a pouquinho na próxima pauta, já tem tudo a ver. Então, para elasticidade da pele, para as meninas extremamente importante. gravidinhas que estão assistindo, vale a pena. Vale. Outra coisa que eu ia te perguntar, uma pergunta que chegou aqui no nosso e-mail, quando a gente está falando também de alimentos que equilibram e tudo mais, você é a favor dos orgânicos? Você acha importante a gente introduzir a alimentação de orgânicos? Sim, muito importante. É justamente pela questão de hoje o solo está muito mais empobrecido, existe a contaminação realmente por questão dos agrotóxicos. Então, a gente sabe hoje que eles são gatilhos para desenvolvimento de uma série de doenças. Então, de ordem de câncer, a gente tem, né, eles têm ação com o aumento das células tumorais. Agora, todos os estudos, isso vale ressaltar, são feitos com alimentos convencionais. E todos os estudos mostram os benefícios do alimento convencional. Entendi. Ou seja, se a gente utilizar o orgânico, a gente tem um up a mais, né? Um consumo muito melhor aí, tá agregando muito mais valor nutricional. Mas não quer dizer que a pessoa que não possa consumir orgânico, ela vai estar perdendo. Então não vou comer folhas, porque essas folhas estão contaminadas. Entendi. Muito bom. Vamos para a proteína, então? Vamos para a proteína. Vamos lá. Então eu trouxe a sardinha. Eu acho que a sardinha é um dos peixes mais interessantes que a gente tem e pouco consumido. E olha só, é barato, é muito barato. E inclusive pode ser a sardinha enlatada. Pode, não tem problema. Mantém os benefícios. Aliás, a gente tem muitos benefícios como cálcio. A sardinha é uma fonte maravilhosa de cálcio e a sardinha enlatada mantém a espinha mais molinha, de mais fácil consumo. Então a gente vai ter uma quantidade bem maior de cálcio. Olha que legal. E o muito óleo? Interessante. Não tem problema? O ideal é fazer o quê? Qual que é o benefício, inclusive, que eu trouxe associado à proteína, que é a gordura boa. Então, só que o ômega 3, ele oxida muito fácil. Então, o ideal é comprar ele em óleo mesmo, fazer toda a exclusão desse óleo, pode ser uma peneirinha, separa uma peneirinha, tira bastante o óleo, deixa bem sequinho e aí faz a utilização. Esse óleo, ele serve pelo menos para manter o ômega 3. Se a gente compra, até acontece no caso do atum, compra ele em água, o que vai acontecer? Ele tem perda desse ômega 3. O óleo, ele serve pelo menos para conservar esse ômega 3. Mas o ômega 3 não está no óleo. Não está no óleo, está no peixe. Porque eu ia te perguntar, então se tivesse no óleo, a gente poderia usar esse óleo para algum tipo de preparação? Não, o ômega 3 está no peixe. Então aí a gente tem que fazer a exclusão do óleo. Entendi. E aí assim, super interessante inclusive para gestantes. Claro que gestantes têm limitação do consumo de peixes na semana, mas justamente porque tem ácido, por conta de contaminação de mercúrio, principalmente peixes grandes. Menina, não sabia disso? 2 vezes na semana. 2 vezes na semana peixe na gravidez? Na gravidez. Nunca soube disso. Consumiu um montão. Menina, eu comi muito peixe, acho que eu só comi peixe. Eu voltei a comer carne vermelha também por causa do nenê, mas peixe muito mais. O ideal é até 2 vezes na semana por justamente essa contaminação de mercúrio. Porque tem realmente o peixe, principalmente o peixe grande, o atum, ele vai ter uma contaminação maior. Agora aqui, no caso, o que é importante? Tem um ácido graxo, que é o DHA, que é justamente importante para desenvolvimento de tubo neural do bebê e função cognitiva. Então, por isso é importante. E hoje já tem também muitos médicos e sempre o nutricionista vai suplementar o DHA. O DHA para gestante é fundamental. Legal. E aí ele não é só importante aqui na questão da gestante, mas também tem estudos mostrando a relação com doenças degenerativas, principalmente com relação ao Alzheimer. Olha só. Aqui a gente pode fazer, por exemplo, ele na forma de um patezinho também. Não precisa só fazer o atum para comer, consumir. Grelhado, mas um patezinho. Agora, lembrando que, claro, sardinha frita, a gente não. Então faz assada, não. Então sardinha tem que ser assada, cozida. Agora, fritou, a gente perde muita parte dessas qualidades boas da gordura. Então esse é o tipo de gordura boa que não precisa ter medo. Agora, deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta. Já que a gente está falando de proteína, como que é a regra da proteína? É aquele lance mesmo que tem que usar a mão para saber a quantidade? É claro, novamente, tem pacientes, né? Tem pessoas que realmente necessitam de uma quantidade maior, por conta de atividade, outros menores, no caso de pessoas que têm controle renal, mas
a regrinha básica vale. Carne vermelha, frango até a metade dos dedos e peixe a mão toda. Então, carne, frango e peixe. Isso. Gostei disso, carne, fica fácil. Frango e peixe. Muito legal isso. Facilita na hora de montar um prato, principalmente quem está em restaurante aquilo, né? Olhou o frango, olhou o peixe, quer pegar todos juntos, então também faz a escolha da proteína. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, nosso tempo está acabando, né, Mar? Vamos escolher mais um alimento, o que você quiser falar e depois você vai... Ela é ótima, né? Menina, te adorei, te falei das minhas. Eu gosto mais. Fala super bem, fala pra caramba, adoro, fico feliz da vida. Então, chegando perguntinhas também, mas eu quero que você escolha. O que você acha que a gente não pode deixar de falar que tá aqui? Então, eu vou falar das frutas vermelhas. Show. Tá? Vamos lá. Tem alguns aqui que são bem falados sempre, mas assim, no caso das frutas vermelhas, eu até escolhi, o goji berry tá super em alta, né, estão se abordando muito bem, muito estudo sobre isso, mas assim, eu trouxe até o blueberry, que é o mirtilo, não é sempre que se encontra realmente, eu trouxe até ele inclusive desidratado, porque é uma forma também de se consumir, até associando em patezinhos, mas a gente tem aqui uma porção de antioxidante maravilhosa, a gente tem ácido elágico, principalmente em grande quantidade na framboesa, que tem uma atuação na pele, clareando a pele. Ah, é? Então, ela é bacana para melasma. Aí deixa eu aproveitar e comer, que as meninas falaram, Carol, não é fake, delícia. Não é fake, pode comer. E esse é orgânico. É orgânico. Que delícia. Mas qual a quantidade para a gente ter esse resultado? Então, no caso do blueberry, como não é sempre que se encontra, tem ele congelado. Por exemplo, para fazer uma associação num suco com uma couve e um gengibre, por exemplo, a gente pode utilizar uma colher de sopa. Uma colher de sopa, a gente já tem uma dose de antioxidante muito boa. Claro, você, como eu falei no início, não vai comer só isso pensando que só isso vai ser fonte de antioxidante, associado a todo o resto. Então, uma colher de sopa atinge super bem a dosagem de antioxidante associado a outras frutas, abacaxi, limão, e aí a gente põe junto no suco detox, aí vira uma maravilha. Olha que delícia, ela vai voltar. Você fala bem do detox? É a sua especialidade? Sim. Detox? Já senti... Te espero, então, para a gente falar do detox, mas tem mais uma pergunta. Quando a gente fala dos antioxidantes, a gente sabe até que praticantes de atividade física, né, os corredores que praticam mesmo, que fazem esporte, bem, né, enfim, maratonas e tudo mais, tem aí uma produção de radical livre até um pouco maior, né? Gera um estresse muito maior. Porque gera um estresse muito maior. A gente sabe que a gente tem que combater com esses antioxidantes. Tem algum horário do dia ou aliado a algum outro alimento que essa absorção vai ser melhor e que ele vai ter um efeito melhor, ou isso não existe? Isso não, ao longo do dia, né? Eu gosto muito de colocar sempre pela manhã, né? O organismo em jejum, sendo acordado de uma forma muito boa, imagina a gente ser acordado com um café da manhã bom na cama. Isso já faz o dia começar muito bem. Então, acordar o organismo com alimentos com função antioxidante, detoxificante, vai ser muito importante para ter um bom rendimento durante o restante do dia. Entendi. É como se durante o dia, todo dia ele estivesse agindo. O ideal do antioxidante é que ele seja incluído mais vezes no dia, né? Então, assim, divididos. Então, pela manhã utilizou as frutas vermelhas, à tarde vem através de uma outra fonte e vai distribuindo ao longo do dia. Entendi. E todo dia tem que ter? Todos os dias. Tem que ter uma fonte de antioxidante. Não precisa necessariamente todos os dias comer as frutas vermelhas. Mas as berries, como tem uma grande variedade, dá pra gente incluir. Todos os dias. Adorei! Ótima, né, cara da Camilinha? Adorei. Karina Pimentel, nutricionista funcional, ela trouxe muitas outras coisas, mas é claro que ela vai voltar, porque já foi aprovadíssima, adoramos. Eu vou passar pra vocês um site que é o www.healthme.com.br www.healthme.com.br HEALTHME.com.br para quem quiser tirar dúvidas. Adorei tudo. Te espero, então, para a gente falar dessa dieta detox. Aí ficou o gengibre e a couve para depois. Então, isso aqui é uma dieta detox. Esses são os ingredientes de uma dieta detox. E a gente tem ação termogênica, tem tudo aí. Ótimo. E eu já vi que ela entende tudo também de atividade física. A gente pode incluir, porque o que chegamos de perguntas para a gente falar de atividade física e alimentação, como ganhar massa muscular, como definir, o que pode comer antes e depois do treino. Associar. Olha, assunto, é verdade, mas assunto não vai faltar. Te espero logo, então, por favor. Você é ótima. Obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Adorei, fala muito bem. Até a próxima. Obrigadão. Obrigada, tchau. Muito legal, tá vendo?